Como sair da CLT e começar a empreender? Belíssimo dia. Você que está na CLT tem um seguro chamado INSS. Anota aí, isso nunca será o suficiente. INSS é um seguro que vai fazer você lembrar todos os dias que você está pagando um seguro que nunca será o suficiente. Então faz sentido você mexer com isso? De maneira nenhuma. O INSS é um modelo de pirâmide que não tem novos produtos, não cresce e tem um problema, vai chegar uma hora que vai parar de pagar, não tem como não pagar, aí eles vão tirar de outro lugar, vão travar o sistema justamente por quê? Porque é um sistema que não se sustenta. Então você tem que entender isso, é um tipo de pirâmide, mas não pode falar demais, então alguém arruma problema para mim. E a CLT? A CLT é um sistema de segurança, de estabilidade que faz você ficar a sua vida inteira num nível. A faculdade, a escola, eles desenham você para você ter uma certa mentalidade. Que mentalidade? A mentalidade de ser apenas uma peça do sistema, um trabalhador. Nenhuma faculdade ensina você a ser empreendedor. Por isso que pessoas têm prosperado muito nesses dias, nessa geração, ensinando isso. Por isso que os maiores empreendedores do Brasil estão ensinando e tendo muito resultado com isso, as pessoas que estão aprendendo. Por quê? Porque não se aprende em outros lugares. Por mais que você seja filho de alguém que seja empresário, você não aprende a tocar uma empresa, você assiste a tocar uma empresa, e muitas das vezes essa empresa não é bem gerida, é isso que acontece. Ela não é bem gerida, e esse é o problema que você enfrenta. Então você não, mesmo tendo um pai, mas a maioria não tem um pai empreendedor, você vem da escola, na igreja não ensina, seus amigos querem saber só de ganhar dinheiro para pagar as contas. O que acontece? Você vai se curvar para os braços da CLT. O que acontece? Eu, Pablo Marçal, fiquei 13 anos trabalhando para os outros. 13 anos. 13 anos. Como que um cara igual eu suportou trabalhar 13 anos para alguém? Eu queria que você respondesse por mim. Vamos lá, população residente segundo o sexo e o grupo de idade. Olha o que está acontecendo. Aqui está falando sobre a natalidade, idade média da população, longevidade e outros temas. O que acontece? A população está ficando velha, e isso aqui mostra que a pirâmide vai ter um problema. Quando a pessoa vai ficando mais velha, vai ter menos arrecadação. Como que faz uma nação ficar velha? Menos força de trabalho sendo gerada. Então uma nação que tinha 10 filhos, depois foi para 8, depois foi para 6, depois foi para 5, para 4, para 3, para 2, para 1, e agora a média de filhos já não é 1 mais, é meio, ou seja, tem que juntar 2 famílias para sair uma criança. Então, tendo uma média terrível dessa, já está cronometrado a gente tomar um colapso. Nos próximos 20 anos, essa tal do isso nunca será o suficiente, que é o INSS, vai ter um colapso generalizado, porque não estamos renovando a força de trabalho. Vai ter mais gente aposentada do que gente economicamente segurada, pagando para sustentar isso, porque as famílias não estão tendo filhos. Vocês estão entendendo ou não? A PEA, que é a população economicamente ativa, vai diminuir. Significa o quê? Que vai ter um colapso nessa pirâmide. É uma pirâmide. Então, sabendo disso aqui, eu te falo, um banco X vai quebrar. O banco X que vai quebrar, você tem coragem de colocar dinheiro nele? Sim ou não? De maneira nenhuma. Agora eu queria ler os comentários das pessoas que estão me assistindo, como que Pablo Marçal ficou 13 anos trabalhando para os outros, valendo. O que vocês acham que é? Por quê? Primeiro eu quero saber, põe uma enquete aí, quanto tempo que você está trabalhando na CLT? Estou na CLT, põe aí, Marcos, menos de 1 ano, entre 2 e 5, de 5 a 10 e mais de 10 anos. Eu quero saber quanto tempo que você está. Menos de 1 ano. Claro que você que está empreendendo não vai. Na verdade, coloca o tempo. Se você está empreendendo hoje, coloca o tempo mais ou menos que você ficou, que você está ou que você ficou. Várias pessoas estão digitando 26 anos, 10 anos, 18 anos, de 5 a 10 anos.
Estava por experiência, para aprender e pegar os códigos, trabalhar mais de 10 anos, mais de 10, mais de 10, mais de 10. Vamos deixar um negócio bem claro. Quando um país começa a ter um despertar na empresarização, vocês vão escrever todo mundo esse código, empresarização. Vamos lá. No passado, um pouco distante, quem detinha a informação, por exemplo, era a Igreja Católica. A igreja era o centro de todas as coisas, inclusive refutava a ciência e derrubava a ciência. Caras como Galileu Galilei eram repreendidos pelo conselho da Igreja Católica. E os caras falavam: você está errado, você tem que voltar atrás. Depois de 100 anos, perceberam que ele estava certo. Aí um papa de 100 anos depois fala: mano, é o seguinte, perdão, a igreja errou. Quem detinha a informação eram pequenos grupos, ok? Depois disso, a informação começou a ser democratizada. Nunca na história do mundo um bilionário para dar aula de graça para alguém. Isso nunca aconteceu. Nunca na história do mundo, não tem relato, já procurei. Não existe. O mais que aconteceu são bilionários falando em suas confrarias para os seus sócios, o estilo de mastermind. Mas falar, esse tanto de gente rica abrindo a boca, esse tanto de gente não precisa de R$1 através do ensino, abrindo a boca pela necessidade de destravar esse povo, essa é uma grande e surpreendente geração, então não tem como você escapar. As professoras das minhas escolas mandam sempre uma pergunta assim: você quer que eu ensino empreendedorismo, mas eu sou trabalhador aqui, eu sou CLT. Aí eu falo: primeiro você vai explicar o conceito e nós vamos rodar isso na prática, mas eu quero que vocês prosperem e empreendam, porque eu quero contar essa história na escola. Na hora que um aluno der um checkmate em você que está ensinando isso, você fala: pois é, mas é nessa escola aqui que as professoras começam a prosperar e empreendem, em outras escolas não existe. O que o seu pai está ensinando, o que o Marçal, que é o líder nesse momento, está ensinando, ele está colocando as pessoas para empreender. Então vamos lá. Entre julho de 2021 e julho de 2022, o país registrou cerca de 6,5 milhões de pedidos de demissão de trabalhadores com carteira assinada. Trata-se de um recorde histórico. Apesar do alto índice de desemprego, a inflação persistentemente alta e uma taxa de juros fortemente contracionista. A fonte é Exame, está escrito aí, ó, exame.com. Que efeito que é esse aqui, ó? Esse efeito chama-se Marçal, Flávio Augusto, Wizard, esses caras todos que estão lutando, abrindo a mente das pessoas. Esse é um efeito da nossa confraria. Aí você fala: mas como? Os principais players do mercado hoje estão ensinando as pessoas a ganharem dinheiro no digital, na empresarização, e isso aconteceu o quê? Com o acesso a essas informações e esse desbloquear, algo interessante está acontecendo. Há uma explosão de pedido de demissão voluntária. Qual que era a mentalidade no Brasil? Inclusive eu já tive essa mentalidade como trabalhador: não saio daqui se você não der meu acerto. Então era normal que a pessoa se matasse a vida inteira dentro do negócio e ficasse lá refém até o dia de acontecer o acerto. Só que está acontecendo uma mudança de mentalidade no país. Qual que é a mudança? Não vou ficar mais nem um segundo aqui, eu vou pedir perdendo o meu direito, porque eu prefiro o meu dever. Eu quero todo mundo escrevendo assim, ó: eu prefiro o meu dever. O seu dever é prosperar, o seu dever é multiplicar capital, multiplicar talento. E você que fica preso nisso, eu sei que você fica, porque eu fiquei 13 anos. Vamos fazer o seguinte: o garçom, quando ele sabe que você vai dar uma gorjeta, o que ele faz? Ele te entrega as melhores coisas. Certa vez fui com um amigo, ele fez um ato de ignorância. Chegou no garçom, rasgou a nota de 100, ou era de 50, rasgou a nota, pôs no bolso do garçom e falou: a outra parte fica comigo, se você atender bem. Foi muito massa. Apesar de não recomendar que você faça isso, porque rasgar dinheiro é crime. Ele rasgou o dinheiro, pôs no bolso do garçom. O garçom trouxe tudo que ele precisava e passava primeiro na nossa mesa. E no final ele pega e fala: agora prega com durex, essa nota é sua, merecida. Foi uma época que eu estava na faculdade, em 2005. Então o cara rasga o dinheiro e fala: toma, não faça isso, eu estou só te contando um evento. O
que significa isso? Um garçom bem pago trabalha mais feliz. Eu preciso do seu dinheiro? Não. Como é que o garçom aqui trabalha com mais potência? Com o transbordo que você coloca. Se você colocar transbordo ou transbordo, tem dois. Olha só, tem duas coisas. Tem duas coisas na vida. Tem um transbordo, presta atenção nisso aqui, ó. Transbordo e tem um transbordo. O que é o transbordo? O transbordo é quando você vai fazer e você aborta. É como matar um bebê que já está dentro de você. Você está sendo abençoado, isso está mudando a sua mentalidade. Você fala, vou levar para os outros. Aí você comete um transbordo. É tipo aborto. Transbordo. E o transbordo vai matar um monte de bebê. Como assim? Você está sendo tocado. Era só para você deixar o rio subir, o nível subir, e a água cai por cima, aconteceu o transbordo. Só que aí você faz o transbordo. Está quase subindo, você vai e fecha e fala, eu não vou abençoar ninguém, ninguém vai ser abençoado por mim. Não vai. Nos códigos do milhão, nos códigos do milhões, nós vamos abrir agora um negócio chamado brainstorm. Como é que você vai sair da CLT? Como é que você vai empreender? Como é que você vai vingar nesse projeto de milhão? Vamos discutir agora o que faz você mudar suas ideias. É um dos códigos do milhão. Chama-se brainstorm. Palavra no inglês chique, que lá na minha terra chama toró de parpite. Toró de palpite. O que é um brainstorm? É um toró de parpite, é uma chuva de ideias, ou melhor, na tradução chama-se tempestade de ideias. Por que é bom você estar em ambientes onde as pessoas provocam esse toró de parpite? Às vezes só vem ideia macho. O que é uma ideia macho? É uma ideia que pode estimular uma ideia fêmea, a fêmea germina e você vai para a ação. Tem muita gente que tem ideia macho. Às vezes eu paro para ouvir e falo, Jesus amado, por que essa pessoa só tem ideia macho? Qual que é a diferença da ideia macho com a fêmea? Ideia macho não frutifica, só a ideia fêmea. E é muito massa porque você percebe e fala, poxa, essa ideia realmente é macho. Então essa ideia macho, ela precisa encontrar a ideia fêmea para que isso seja germinado. E aí depois você vai escrever, só as fêmeas prosperam, multiplicam, todos prosperam, só as fêmeas multiplicam. Então tem que pôr uma semente. Para quem nunca ouviu a expressão, a terra é fêmea, a empresa é fêmea, a aplicação é fêmea, a mulher é fêmea. Então Deus, quando desenhou, deixou o ar de multiplicação dentro da fêmea. A mentalidade também é fêmea, precisa de ideia. Quando você começa a entender o que é essa fêmea multiplicar, você vai investir o que você tem. Por que a aula é de brainstorm? Quem aplica brainstorm não gosta de opinião dos outros. Porque para participar de um brainstorm, a pessoa precisa estar comprometida com a mesma coisa que você. Qual que é o seu problema? Você vive ouvindo pessoas que não têm responsabilidade com a vida que você está querendo, nem com a vida que você já está levando. O que a gente tem que aprender sobre o brainstorm? O brainstorm é para você explodir novas frentes. Pablo, eu preciso de uma ideia para um negócio. Faça um brainstorm. Junte com pessoas que conhecem do que você está fazendo e comece a ser criativo. Qual o segredo do brainstorm? Ser ridículo. Como assim, Pablo? Você precisa de 3 drives mentais para soltar sua criatividade. Ser ridículo, infantil e divertido. Pablo, como que eu vou mudar minha realidade? Ninguém mudou a realidade parado, vai ter que ser no percurso, andando. No percurso, achou a pessoa, conecta. Achou a pessoa, conectou, vai mudar as ideias de novo. Pablo, e como ter novas ideias? Conectando em novos caminhos, novas pessoas. Aí as pessoas veem as ideias veem as ações veem os resultados. Então nós precisamos de criatividade. Essa criatividade vai abrir novas frentes. Por que você faz o que você faz o tempo inteiro e que te dá baixo resultado? É porque você não explodiu em criatividade. Você não juntou com pessoas que querem elevar o nível.